Mais de 30 terremotos ou tremores de terra foram registrados em Minas Gerais, na cidade de Divinópolis. Quais são as causas dos terremotos em Divinópolis? Por que a terra está tremendo em Minas Gerais? Quais são as causas desses terremotos? Pode ocorrer mais terremotos por lá? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. O ano de 2022 já vem sendo um dos mais ativos em sentido geológico da história. Já tivemos diversos terremotos no mundo todo, tsunami em Tonga e recentemente mais de 30 tremores em Minas Gerais, mais especificamente na cidade de Divinópolis. E nesse vídeo eu vou trazer um panorama da situação com algumas atualizações e trazer o resultado de um relatório da USP que explica as causas desses tremores em Minas Gerais. E é importante você assistir esse vídeo até o final, pois no final do vídeo eu vou perguntar a sua opinião sobre esse assunto. E se você mora em Divinópolis e sentiu algum tremor, já coloca aqui embaixo nos comentários. Desde o dia 10 de janeiro estamos registrando uma sequência de tremores em Divinópolis. O maior deles teve magnitude 3, foi o primeiro dessa sequência. Até o momento já foram mais de 30 tremores, mas provavelmente esse número deve aumentar com o passar do tempo. Antes dessa sequência, o último tremor que registramos em Divinópolis foi em 1990 e teve a magnitude 2,8. Vale destacar que no Brasil ocorrem tremores de magnitude 2 e 3 praticamente todas as semanas. Na maioria das vezes, a população não sente estes tremores. Por exemplo, no Nordeste do Brasil já ocorreram diversos tremores. E eu quero até abrir um espaço aqui nesse vídeo para trazer alguns dados interessantes sobre terremotos que ocorreram recentemente no Nordeste. No ano passado, em algumas cidades do interior nordestino, houve relatos de pequenos terremotos que despertaram a curiosidade e, em alguns casos, preocupação dos moradores das áreas próximas aos epicentros. O mais forte deles foi registrado em Jacobina, na Bahia. O sismo teve magnitude 2,7 e foi o mais recente de uma sequência de tremores que vem sendo registrados nas proximidades daquele município baiano desde dezembro de 2020. Já no Ceará, sismos de magnitude entre 1,1 a 2,2 atingiram municípios de diferentes regiões, tais como Massapê e Sobral, no norte cearense, e Chorozinho, na região metropolitana de Fortaleza. A propósito, foi neste estado que ocorreu o registro oficial de terremoto com maior magnitude na história do Nordeste. Em 20 de novembro de 1980, a terra tremeu com força, atingindo 5,2 na escala Richter, sendo sentida em Fortaleza e Natal. O epicentro foi na localidade de Brito, pertencente ao município de Cascavel, mas no limite com o município de Chorozinho, na época distrito de Pacajus. Nada menos que 488 residências foram atingidas, houve um número impreciso de feridos e, felizmente, nenhum óbito. Então, tremores de pequena magnitude são comuns aqui no Brasil, de acordo com a rede sismográfica brasileira. Tremores com magnitude de 2 a 4 são semelhantes ao impacto da passagem de um veículo grande e pesado, tipo um caminhão de lixo passando na sua rua. Os mais perigosos são superiores a 7 de magnitude. Magnitude entre 7 e 8 causa danos graves em edifícios e grandes rachaduras no solo, e a magnitude entre 8 e 9 provoca destruição de pontes
pontes, viadutos e quase todas as construções a magnitude maior que 9, destruição total com ondulações visíveis. Normalmente, esses tremores são calculados por movimentações em falhas e fraturas na crosta terrestre. Essas falhas e fraturas estão presentes em todo o território nacional. Divinópolis deve ter também a sua. Na região, a estação mais próxima da rede sismográfica brasileira fica a 100 quilômetros de distância de Divinópolis. Por isso, nem todos os registros de abalos sísmicos na cidade são captados pelo Centro de Sismologia da USP. Com isso, a universidade conta com a ajuda de uma plataforma onde a população contribui com informações sobre o tremor. A causa para esses tremores não é o movimento das placas tectônicas, pois o Brasil se encontra no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana. A provável causa para os recentes terremotos em Divinópolis são falhas geológicas presentes em diversas regiões do território brasileiro, como já falamos, principalmente na região nordeste do Brasil. No Brasil, os terremotos não ocorrem com intensidade muito forte. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, o país não está totalmente isento desse fenômeno. As principais regiões afetadas por terremotos são aquelas localizadas próximas às bordas das placas tectônicas, onde há zonas de convergência, ou seja, encontro entre duas ou mais placas diferentes. Apesar de o Brasil se localizar bem no centro da placa sul-americana, sendo que ela atinge até 200 quilômetros de espessura, terremotos causados por desgastes da placa tectônica, que por sua vez causam falhas geológicas, podem ocorrer no país. Além disso, é possível sentir as consequências de terremotos com o epicentro em países da América Latina, principalmente no Chile. Entre os principais terremotos registrados no Brasil, podemos destacar os seguintes. No estado do Mato Grosso, no ano de 1955, um terremoto de 6,6 graus na escala Richter foi registrado, o maior na história do Brasil. Em 1955, um terremoto de 6,3 graus atingiu o estado do Espírito Santo. No Ceará, foi registrado um terremoto de 5,2 graus na escala Richter no ano de 1980. Em 1983, um sismo de 5,5 graus atingiu o estado do Amazonas. Então, embora seja bem difícil ocorrer um forte terremoto aqui no Brasil, já temos registros de terremotos superiores a 5 graus na escala Richter. Mas quais são as causas dos terremotos em Divinópolis? O epicentro dos tremores de terra que tem assustado moradores de Divinópolis está localizado próximo ao bairro de Candidez, segundo o relatório divulgado pelo Centro de Sismologia da USP. De acordo com o órgão, mais de 500 relatos da população foram enviados ao Centro de Sismologia, o que permitiu estimar a localização do epicentro. Conforme o relatório da USP, considerado o histórico da região referente a abalos sísmicos, os tremores que ocorreram em Divinópolis são considerados normais. Não há razão para acreditar que não se trate de atividade sísmica natural, sem relação com a atividade exploratória de pedreiras ou com o enchimento rápido do reservatório de Gafanhoto. Possível relação com chuvas intensas no último mês é pouco provável e muito difícil de comprovar. O padrão de tremores ocorrendo durante vários dias, que nós chamamos de enxame de sismos, não é incomum, consta no relatório. Segundo a USP, tanto em Minas Gerais como em outras partes do Brasil, os tremores de terra naturais ocorrem por deslizamento repentino em falhas ou fraturas geológicas causado pelo acúmulo de tensões geológicas, que são pressões internas a que a crosta está submetida. Essas tensões se devem às forças tectônicas que movem a placa sul-americana. Não há uma relação clara entre a sismicidade e as feições geológicas de grande escala. A quase totalidade das falhas geológicas mapeadas em superfície são muito antigas, a maioria do período paleozoico ou mais antigas, e já estão cicatrizadas, não representando mais potencial
atual de sismicidade. A grande maioria dos tremores de terra no Brasil ocorre em pequenas fraturas geológicas. No caso desta série atual de sismos em Divinópolis, a análise dos sismogramas mostra que todos os eventos estão ocorrendo numa única fratura da crosta superior, com tamanho de poucas centenas de metros. Ainda bem que ninguém ficou ferido ou teve prejuízos com esses tremores que vêm ocorrendo em Divinópolis, não é mesmo? E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você tem medo de um forte terremoto ocorrer na sua cidade? Ou você acha que isso nunca vai ocorrer? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. E para você que tem interesse em geologia e astronomia, ontem eu postei um vídeo aqui no canal bem interessante, explicando tudo sobre o campo magnético da Terra. Será que a inversão dos polos magnéticos já está ocorrendo? Então eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards e na tela final desse vídeo, vale a pena conferir. E chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia no grupo da família, no grupo da sala de aula, envia para todo mundo que você conhece. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!